Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Renata Gil. Vocês estão vendo que hoje, minha companheira de bancada tá num evento sensacional que ela tá participando. Então, hoje eu tô sozinha, mas não estou sozinha. Tô com todos vocês aqui. Então, queria dar as boas-vindas ao nosso podcast. E antes de começar, obviamente, falar dos nossos recadinhos. Então, se você tá chegando pela primeira vez, a gente tá começando esse mês da mulher, que é um mês muito especial para nós, para Mulheres de Alma. Então, você já manda esse episódio, vai interessar muito para a mulherada. Então, manda no grupo da família. E assim, é muito importante que você ensine o algoritmo que você tem realmente interesse no nosso conteúdo. Então, põe um coraçãozinho, escreve um comentário. Se você tiver algum convidado para indicar ou convidada, coloca pra gente nos comentários, que é muito importante para nós. E antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de chamar o nosso querido Paulo Amaro para a Semente de Otimismo de hoje. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento da mensagem de otimismo. Hoje, o sol também vai raiar para você. Nossos problemas e angústias são como uma tenebrosa sombra, mas cabe a você deixar que a luz deste dia ilumine o seu caminho. Nunca desista de procurar sua felicidade, por mais que, em alguns momentos, ela pareça estar escondida na mais escura das noites. Às vezes, nossos problemas nos deixam perdidos, sem saber para onde ir. Mas você sabe que pode ir e por onde ir. Não fique paralisado perante os seus receios. O futuro estará sempre em suas mãos. O sol também vai raiar para você. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. E até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. A gente tá com muita saudade de você. Venha presencial aqui pra gente fazer um episódio e dar muitas risadas e abraços também. E aí, a gente vai poder apresentar agora a nossa convidada de hoje. A gente tá com uma convidada muito especial para abrir esse mês da mulher. Dandara Constantino, ela é fisioterapeuta e especializada em fisioterapia pélvica, gente. Então, hoje, sente na sua cadeira, né? Mas se você também estiver lavando louça ou estiver também dirigindo, não tem problema, mas vai ter muito assunto legal. Dandara, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, que prazer estar aqui, compartilhar conhecimento, estar nesse ambiente e poder passar tantas informações importantes que são negligenciadas durante o dia, né? Totalmente. E aproveitar esse mês, que é o mês da mulher. Claro, a gente fala sobre a mulher em si nesse mês, mas o ano todo. Então, hoje é o momento de mudança. Com certeza. E, gente, ela trouxe uns modelos muito fofos aqui, de feltro, uma delicadeza, assim. Então, vai ter muito assunto legal pra gente falar. Mas primeiro, Dandara, fala um pouquinho da sua história, como você se interessou pela fisioterapia pélvica, conta um pouquinho do seu início aí pra nós. Bom, foi uma aventura, na verdade. Como nós estávamos conversando, na fisioterapia, assim como outras graduações da saúde, a gente não recebe toda a carga de informações que a gente precisa para lidar com pessoas, né? De modo geral, principalmente no âmbito administrativo. Sim. Então, foi um desafio desde então. Na graduação, eu já sabia que eu queria trabalhar com isso. Eu encontrei, acho que uns 3 meses atrás, uma postagem antiga, quando eu comecei a graduação, falando que eu queria trabalhar com a fisioterapia, mas alguma coisa voltada à sexualidade. Isso nos primeiros semestres. Mas não era nada, né, que até o momento tinha grande relevância. Era trabalhado pontualmente em alguns locais. Então, finalizando a graduação, eu fui para a primeira especialização, que é a parte de postura. Então, RPG, pilates, para poder atender os pacientes. Nessa trajetória, eu falei, bom, o que eu quero efetivamente é trabalhar com plástica, que é algo que eu trabalho hoje também, né? Então, pós-operatório de mama, abdominoplastia. E aí, por conta disso, eu comecei a notar algumas queixas das pacientes, né? Que a maioria delas, por conta da cicatriz cirúrgica, tinham uma dificuldade depois, tanto, né, para ir ao banheiro de modo geral, para evacuação, quanto para a urina. E aí eu comecei a estudar isso. Até então, sem me aprofundar na pós-graduação e na especialização. Mas, nesse momento, eu falei, bom, não é só isso. Vou começar a estudar artigo. Tem alguma coisa que eu ainda não aprendi
na graduação que eu preciso levar de informação. E aí foi onde surgiram as primeiras pacientes. Por quê? A maioria, além da questão do pós-operatório, apresentava dor na coluna. Tá. E aí, por conta dessa dor na coluna, acabava tendo escapes urinários. Eu falei, bom... aí você já tentou conectar o negócio tem alguma coisa a mais que eu não sei. E aí foi quando eu comecei a estudar e comecei a desenvolver alguns protocolos para ajudar essas pacientes, de uma forma ainda superficial. Tá. Mas a gente conseguiu notar diferença nesses primeiros atendimentos. Falei, olha, a gente vai colocar, além do seu protocolo, alguns exercícios específicos que já podem te ajudar. Vamos testar? Vamos testar. Ótimo. E aí eu comecei a ter muito resultado com os pacientes. Falei, opa, então vamos especializar nisso. Que legal. E aí foi onde surgiu. Foi por uma queixa clínica, inicialmente. Mas o que eu gosto de trabalhar é com sexualidade. Então tem muito assunto aí pra gente falar. Então, assim, quem são essas mulheres que procuram a fisioterapia pélvica? Na verdade, hoje o público mudou bastante. Tá. Mulheres a partir de 18 anos já têm queixas de disfunção sexual. Tá. Antes, a gente pensava que uma queixa, até mesmo urinária, podia acontecer após uma gestação ou após uma cirurgia. Hoje não é essa a realidade. Menopausa, né? Que eu acho que é uma queixa bem constante. Também. Em idosos, de modo geral, também, até por conta da situação de vida mesmo, né? De menos movimento, enfim. Por inatividade mesmo daquela musculatura, né? Tá. Não que ela não funcione, mas ela não tá treinada como precisaria. Só que hoje não é essa a realidade. Eu não atendo abaixo de 18 anos porque a gente precisa do acompanhamento dos pais. E é um ponto importante, porque às vezes eles não querem dividir isso com os pais. E também porque precisa da adesão dos pais ao tratamento. E nem todos os pais vão ter tempo e disponibilidade e vontade, sejamos sinceros, né? De acompanhar os filhos. Sim. Então, eu atendo acima de 18 anos. Mas já é uma queixa frequente a perda urinária. Tá. Em meninas de 18 anos. Eu falo meninas, porque... Meu Deus. Elas são muito novas. Nossa, não dá pra imaginar. E assim, o que causa essa perda urinária tão precoce? A maioria tem essa disfunção por conta de alguma outra disfunção. E aí a gente vai entrar na questão postural. Tá. Hoje, os adolescentes, as crianças, né, já começando também por ali, têm o hábito da tela na mão. Tá. Né? E muito tempo sentado. Isso também prejudica o assoalho pélvico. Então, um dos estudos, eles dizem que a maioria, até os 18 anos, pensando em rotina em si, é um dos grandes causadores. Tá. Mas, na questão, né, da ciência em si, em geral, é o enfraquecimento dessa musculatura. A gente só precisa entender o motivo desse enfraquecimento. E é onde a gente vai colher o histórico para entender o que está acontecendo. A maioria das meninas em si é mais pela questão de estar na rotina hoje diferente do que era há 20 anos atrás. Sim, sim. Né? Mas não apenas isso. Às vezes existe uma queixa específica na coluna, por exemplo, por conta de uma escoliose, ou até mesmo por uma disfunção, um desvio postural, em que essa menina, essa mulher, ela não sabe lidar com esses estirões de crescimento também. Tá. Então, isso acaba dificultando também ela notar esse sintoma e os pais também buscarem ajuda nesse momento, né? Então, acaba que a partir de 18 anos, ela tem mais liberdade para começar a entender o que está acontecendo na rotina e buscar ajuda. Perfeito. E, nesses casos, a grande maioria tem apresentado esse sintoma. Por hora, a gente não tem acompanhado outros sintomas clínicos relevantes, a não ser uma cirurgia, a não ser alguma outra disfunção específica de base. Perfeito. Por hora, é isso. Por exemplo, fala o que é o assoalho pélvico, onde é, porque assim, é uma coisa tão abstrata, né? Para quem não é da área de físio, por exemplo, né? Então, se você puder explicar pra gente como que é isso. Claro, eu trouxe umas coisinhas Por favor, vamos lá. A gente começar a entender. A primeira coisa que a gente precisa entender é em relação à pelve, né? A gente tem a composição óssea da pelve, né? Que é o osso da bacia, é dos quartos, né? Que a galera conhece. Então, essa musculatura, ela está abaixo do quadril. Então, deixa eu começar aqui. Então, de frente, a gente vai ter esse ossinho do quadril. Então, todas nós estamos sentadas em cima do assoalho pélvico. O que é esse assoalho pélvico? É essa musculatura que tá aqui embaixo. Ela funciona como uma sacola, tá, gente? A grosso modo, para dizer, para segurar os órgãos que a gente tem. Então, imagina como se fosse um buraco, literalmente, que se a gente não tiver um tampão, tudo que tá lá dentro daquele buraco escorrega. É como uma torneira. Se a gente abre a torneira, vai sair a água.
exemplo muito básico do dia a dia. Então, onde começa a gente observar as questões da pelve e do assoalho pélvico? No alinhamento da pelve. Existem pelves que vão estar mais alinhadas para frente, outras mais para trás, algumas mais fechadinhas, rodadas e outras mais para a parte externa. O que é que vai fazer de diferença isso? Por conta da angulação, essa musculatura ela pode estar mais ou menos tensa. E isso afeta o seu dia a dia, assim como sua rotina. Todo mundo sempre pensa que o assoalho pélvico é a musculatura do pompoarismo. E ela não é a musculatura do pompoarismo. Por que que eu falo isso? Gente, fisioterapia pélvica é uma coisa, pompoarismo é outra. Apesar de estar no mesmo guarda-chuva, falando de sexualidade em si, sexualidade é a questão do sistema educacional que a gente está falando. Tá. Então, de informações básicas. Essa musculatura, ela serve para pensar no prazer individual ou a dois? Sim. Só que nesse momento a gente precisa entender o seguinte. Essa musculatura, ela vai ter contração e ela vai ter relaxamento. Deixa eu olhar se tá pegando. Tá. Então, esse músculo, ele vai fazer isso. Eu fecho e eu abro. Então, por que que essa informação é importante? Porque a gente tem os ligamentos de sustentação. Tá. E essa sustentação, né, da pelve de modo geral, quando ela se encaixa com o quadril, quanto mais rodado esse quadril tiver, que a maioria tem muita a ideia de o passo para fora, 10 para as duas. O 10 para as duas, isso. O que acontece? Essa pelve vai estar mais fechada. Pensando no futuro, para essa mulher, vai ser mais difícil do bebê sair. Então, por isso que a gente tem a questão da preparação para o parto também. Mas hoje, pensando na questão da saúde íntima, por isso que a gente precisa pensar em mobilidade. A pelve são músculos. Aliás, o assoalho pélvico são músculos, mas ela é composta por essa parte óssea e também ligamentar de sustentação. Tá. Então, hoje, o que é a pelve? É um grupo, né, de músculos e também de osso, né, que são encaixadinhos, mas um grupo de ossos em que a gente gera movimento ou até mesmo ausência desse movimento, e a gente localiza como? Vocês estão sentadas em cima do seu assoalho pélvico. Então, onde é essa musculatura? Quero saber direitinho. Sentou na cadeira, vai colocar a mão embaixo do assoalho pélvico, como se eu estivesse segurando esse xixi. Tá. É o assoalho pélvico. Então, já Perfeito, localizamos. Perfeito. E aí, a partir daí, a gente pensa em protocolos, né? Para as pessoas melhorarem esses sintomas. Mas a base é a gente entender esse músculo. Então, como é que eu sei se esse músculo ele tá saudável ou não? É, isso que eu queria saber. Através da contração. Então, um teste que nós falamos que é bem legal para fazer é, primeiro, entender que esse músculo aqui, ele é um músculo do xixi. Então, quando eu vou no banheiro, eu tenho esse relaxamento e eu consigo expelir essa urina. O teste que vocês vão fazer em casa. Só que isso é um teste, gente. Não é, não é diagnóstico, um exercício, né? Tá. E não é um exercício de tratamento, tá? Vai lá no banheiro, senta no vaso sanitário. E aí, você vai fazer o xixi e tentar travar esse xixi. Fazer a contração. Tá eficiente? Tá segurando? Não tá segurando? Isso é o primeiro ponto pra gente já buscar ajuda. Então, parece algo muito ainda subjetivo quando a gente fala de assoalho pélvico. Mas a gente tem que transformar no dia a dia. E no dia a dia, a gente começa a diagnosticar algumas questões pela força desse músculo ou pela ausência de força desse músculo. Tá. Então, a gente pode ter uma supercontração como uma ausência de contração. E todo mundo acha que fazer exercício em casa de pompoarismo, por isso que eu entrei nesse tema, é só contrair e relaxar. E não é. Assoalho pélvico é muito mais do que isso. Vendo até pela estrutura, a gente precisa de mobilidade. E não é só o músculo que relaxa e solta. E, por exemplo, né, uma coisa muito comum que a gente escuta as pessoas comentando é que depois da menopausa, essa perda urinária, ela piora. Assim. Sim. Então, Sim. Fala um pouquinho disso, porque de repente a pessoa, sei lá, ela tá numa aula de, sei lá, de hidroginástica, e aí na hora que ela vai pular, tipo aquele xixi, Sim. né? Enfim, é uma coisa super tensa, enfim. Então, fala um pouquinho, tem questões hormonais que estão relacionadas, como que isso funciona? Tem. A gente tem que entender que o processo de envelhecimento, ele acontece desde o dia que a gente nasce. Então, todos os dias, a gente tem células modificando, né, a sua formação, a sua conformação. E nisso, a gente vai perdendo essa capacidade elétrica também, dessa musculatura, né? E isso é importante dizer, porque às vezes a pessoa pensa, mas é só uma contração, igual uma academia. Eu vou lá, faço exercício, né, trabalho o bíceps,
e funciona super bem. E não é bem isso. Por quê? Eu tenho essa queixa muscular, porém, eu também tenho uma cascata de coisas hormonais que estão acontecendo junto. Então, eu tenho numa fase da vida essa mulher que ela tem os hormônios, né? Que eles estão em ebulição total, Sim, assim sim. como a gente vai ter esse declínio. Perfeito. E aí, nesse momento, o corpo, ele tá modificando de novo. Então, você vai ter outros sintomas muito, muito diferentes. Até porque, na menopausa, não são todos os sintomas que são iguais para todas as mulheres. Com certeza. Então, várias vezes ela vai ter que a maioria reclama que é o primeiro sintoma independente da questão pélvica, é o fogacho. É o calorão sem fim. E muitas vezes é nesse sintoma que ela percebe que ela precisa de ajuda. Então, não tem nada a ver diretamente com a parte pélvica em si. Ela não busca com esse objetivo. Mas a partir do momento em que ela começa a sentir um gotejamento ou um escape urinário, é onde ela começa a buscar ajuda. Então, essa questão desse declínio também hormonal, junto com atividades que ela fazia de forma rotineira e ela não consegue mais fazer, é o grande momento em que vira a chave e fala, eu preciso de ajuda. Porque sim, todo mundo vai passar por esse declínio hormonal, mas como a gente vai passar por isso? É isso que vai fazer a diferença. Que eu acho que você já falou também, porque tem uma conformação óssea, Exato. articular, enfim, né? E que tem... depois eu quero te perguntar uma coisa específica, mas assim, a gente vê que, por exemplo, uma curiosidade que eu tenho. Pessoas que na infância tinham perda urinária, né? Aquele famoso xixi na cama, isso pode ter uma repercussão na maturidade? Tipo, a pessoa já tinha um perfil maior para perda urinária e isso piora lá na frente? Como que funciona isso? Sim e não. Tá. Depende. Se essa criança já tinha essa perda urinária e foi investigada, existem perdas específicas e uma delas é essa perda noturna que acontece. Isso, noturna, exato. E o que acontece? Com o tempo, isso pode evoluir ou não. Tá. Então, vai depender muito da abordagem na infância. Para isso gerar mais desconforto na idade adulta ou não. Mas não tem uma ligação direta. Essa criança perdeu, ela vai perder, continuar perdendo? Não, quando adulto. Porém, se eu já não investigo cedo o que está acontecendo com essa musculatura dessa criança... E aí, nesse caso, às vezes, além da rotina... do xixi, que a gente precisa mudar nessa criança, a gente precisa mudar o jeito que ela ingere água, o jeito que ela vai dormir. Então, são vários detalhes. Por isso que eu falo, criança, nesse sentido, é muito mais complexo, porque eu preciso da ajuda dos pais. Tá. E o que tem acontecido? A maioria não tem buscado ajuda de forma precoce. Espera os sintomas piorarem. Isso na criança, no adolescente, Sim, no adulto, no idoso. Exato. Tipo assim, a pessoa só vai procurar ajuda quando, tipo assim, ela tá fazendo xixi na calça na igreja, vai, sei lá. Exato. Né? O momento, infelizmente, é um momento de constrangimento. É que aí ela fala, eu preciso buscar ajuda. Então, não tem uma ligação direta. Porém, já tem um histórico de uma queixa urinária. É algo que a gente precisa observar com o tempo passando. Tá. E outra coisa que eu acho que seria legal, que eu vi que você trouxe umas imagens, essa questão do funcionamento intestinal. Porque, assim, eu como nutricionista, vem tudo na minha cabeça. Então, de repente, assim, a pessoa, ela já tem uma perda urinária, sei lá, é uma mulher de 55 anos que já tem um gotejamento, uma perda urinária. E aí, assim, ela tá com o intestino preso, só que ela não toma água, precisa tomar mais água. Então, como que, meu Deus do céu, é um pânico isso aí. Como que... Vira um looping infinito. Vira um looping, exatamente. E aí, toma Monjaro, que aí seca mais ainda. Ai, bom, Deus. enfim. Veio o combo todo, né? O combo completo, exatamente. Bom, eu vou mostrar essas lâminas Tá. e eu já vou explicando, porque eu vou pontuando várias coisas na mesma Maravilha. lâmina. Bom, deixa eu dar uma olhadinha. Bom, primeiro, pra gente entender isso, a gente precisa entender que cada pessoa... Peraí, opa, isso. Cada pessoa, ela tem uma postura. Tá. E isso vai definir... Deixa eu vir um pouquinho mais perto. Pra eu poder apontar. E isso vai definir, quanto maior essa curvatura, o quanto essa pelve tá desalinhada, que é o que eu falei antes. Ah, tá. E por conta disso, a gente vai ter algumas disfunções abdominais também, não apenas urinárias. Então, esse seria uma escoliose, isso? Não. Não? É uma escoliose, só que a gente tá vendo lateral, né? Tá. Pela frente, se você olhasse essa pessoa de costas, a gente veria isso mais notável, né? Nessa angulação do C ou do S. Nesse caso, são posturas que a gente fala de defeituosa, por quê? Porque a gente vai ter um desvio, um desalinhamento dessas posturas.
por que a gente mostra isso lateral? Pra gente conseguir ver realmente a angulação da pelve, né? Ah, olha que Que é o mais importante pro paciente. Tá. Claro, a escoliose, ela prejudica? Sim. Não vou falar pra você que não. Mas, nesse caso, a gente tá focando apenas na angulação. Perfeito. Por quê? Deixa eu começar por essa aqui. Vou mostrar essa aqui. Na pelve, como eu expliquei pra vocês... Opa! Isso, como perfeito. eu expliquei pra vocês, a gente vai ter angulações diferentes. Então, eu Tá. tenho essa angulação aqui da pelve masculina, onde ela é mais fechadinha. Tá. E uma angulação feminina, que ela é mais aberta. Isso por conta dos órgãos, né, do útero e por conta de guardar um bebezinho ali dentro. Perfeito. Né? Então, eu vou ter essa diferença. Por que a questão urinária é importante? Aí a gente entra aqui. Eu preciso entender como é que tá essa rotina do xixi, da urina. Eu preciso entender como que tá esse cocô. Então, a gente fica naquele looping infinito de eu preciso beber água, mas aí eu não bebo porque eu tô perdendo urina. E aí, por conta disso, eu preciso também ir ao banheiro, mas o meu cocô tá ressecado. Então, é aquele looping infinito. Não, e eu acho que trabalho também, né? Porque a pessoa fala assim, meu Deus, se eu tomar esse tanto de água, eu não... Sei lá, uma pessoa que é professora ou Sim, sei lá o quê, sim. né? E aí, por isso que entra numa outra questão. A gente organizar, ter um diário miccional. Olha, gente, o negócio é complexo. Para que a gente consiga entender onde está acontecendo essa perda. Ou se ainda não é uma perda, esse gotejamento. Só que é importante dizer uma coisa. Eu falo não é uma perda, mas a gente precisa fazer uma correção disso. A partir do momento em que uma mulher perdeu uma gotinha de xixi, já é considerada incontinente. Olha, porque parece aquela coisa de uma pessoa de 80 anos. Não, Deus me não. livre. Não. Então, é importante entender que o termo ele já existe para que você busque isso de forma mais eficiente. A fisioterapia pélvica, internacionalmente, ela é conhecida como a primeira linha padrão ouro de tratamento da incontinência urinária. Tá. Então, para que isso não avance, né, e isso não piore outras questões, porque aí eu tenho uma disfunção intestinal, então eu preciso trabalhar, né, de uma forma que esse intestino ele funcione mais rápido. Porque esse cocô que tá ali, ele tá velho. Tá, então fala dessa relação entre... Eu vi que você mostrou aquela escala, né, do cocôzinho Isso. lá, que isso é muito importante. Isso. Então, assim, onde que o intestino, as fezes, eles têm essa relação com a piora da incontinência urinária? Não sei se eu entendi direito. Isso mesmo. Agora eu vou mostrar uma outra lâmina para entender isso Tá. melhor. Por que é importante essa ligação, né? E por que a fisioterapia pélvica ela não se limita a questões apenas urinárias e sexuais? Tá. Por conta da questão anatômica, né? Se esse assoalho pélvico, ele faz a sustentação desses órgãos, eu trouxe esse aqui, mas é só para ficar de encaixe mesmo. Tá, que fofo. Então, se eu tô segurando esses órgãos aqui dentro, eu preciso de um músculo que seja resistente Tá. a essa sobrecarga. Mas eu não posso ter uma inflamação aqui intestinal. Porque todo esse espaço que eu tenho aqui, ele vai ficar apertado. Quanto mais apertado e inflamado ele tiver, mais ele empurra o assoalho pélvico. Sim. Então, por conta da questão anatômica, eu preciso que esses órgãos, na área abdominal, eles tenham o tamanho normal, o padrão normal. Essa paciente, ela não seja inflamada. Então, lógico, eu sempre falo que eu gosto muito da ideia de trabalhar de forma multiprofissional. Claro. Porque é importante para o paciente. Às vezes, ele demora a entender isso, mas é importante para o paciente. Então, pela questão anatômica, onde eu tenho os órgãos aqui dentro e eles fazem um aumento dessa pressão, isso aperta a bexiga. Sim. Por exemplo, mioma, naturalmente. isso também tem relação? Tem. Mioma, a gestação em si vai lógico. ter esse aumento, né? Essa sobrecarga. Claro. Os cistos em si, quando pequenos, né? Já Até não porque a gente teriam. precisa entender da onde vem, né? Esses cistos, mas não teriam essa questão. Mas, numa paciente que tem uma disfunção intestinal, não grave, mas num processo, por exemplo, de inflamação por glúten e lactose, já é o suficiente para aumentar essa sobrecarga. Porque o tempo todo, o intestino ele vai estar fazendo peristaltismo para tentar expulsar aquilo. E é um músculo que já faz isso naturalmente. Mas, como qualquer ação muscular, ela tem que ter um começo, um meio e um fim. É igual quando a gente vai malhar.
a mesma coisa. Por que você não fica o dia inteiro numa academia malhando? Porque você fadiga esse músculo. Então, por exemplo, se você tá com aquelas fezes endurecidas, o seu intestino, ele tá tentando expulsar. Então, isso gera um estresse nessa área. Sim. Olha que interessante. Ele vai tentar expulsar isso de todas as formas. Mas aí eu não tenho nenhuma inervação, né, funcional que consiga fazer isso rápido. E eu também preciso de muito sangue ali na área intestinal para que ele tenha, até por conta disso. A gente pensa até no depois do almoço, você não fica mais letárgico, mais molinho, porque eu preciso de muito sangue na área ali gastro, né? Até para poder funcionar esse intestino e cada um funcionar de uma forma que seja eficiente para o dia a dia. Tá. Então eu tenho uma ação muscular contínua dele tentando jogar para fora aquele lixo que está sobrando e ele não consegue. E não é muitas vezes por ausência de força muscular, porque até é uma ação muscular contínua e eficaz, e é assim que ela funciona. Mas eu preciso entender por que esse cocô ele não está andando. Tá. E essa lentificação intestinal, ela justifica essa sobrecarga. Tá. O músculo vai fazer mais força, o abdômen vai estar mais distendido, eu aumento muito mais essa pressão, e aí aumenta a questão urinária. Tá. Então, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Opa! Aqui. Por que eu trago sempre essa lâmina pra mostrar? Porque, embora a gente esteja falando de... Tá torto aqui, gente. Agora tá bom. De mulheres e homens, a gente precisa entender que a parte da musculatura em si, a gente ainda tem. Tá vendo que é coloridinha? A gente ainda tem a mesma conformidade muscular. Tá. Então, apesar da sobrecarga não ser igual, o homem também pode estar constipado. Então, isso não funciona apenas para a mulher. A questão é que o jeito que o corpo trabalha é diferente. Mas homens e mulheres também vão ter a mesma sobrecarga. Por exemplo, aqui nessa parte anal. Então, por exemplo, obesidade também é um fator de risco. Sim, gigantesco. Quanto maior a sobrecarga abdominal, e a gente nem tá falando de peso externo, braço, perna, a gente nem tá falando disso. É visceral mesmo, né? Quanto maior a questão visceral, maior a perda urinária. Ah, mas eu já passei por um grau de obesidade e nunca aconteceu. Que bom! Mas não significa que isso não possa evoluir caso você não trate essa disfunção, né? E isso é uma coisa que eu sempre converso com as pacientes, porque o sobrepeso não é eu estar 20 quilos acima do meu peso. É eu estar 2,5 quilos, 5 quilos, e o seu corpo já sente. Isso é um problema? Não, cada um também vai ter uma composição corporal que é melhor e mais harmônica. Eu explico uma outra coisa para as pacientes. Às vezes a gente tem muito aquela continha dos 10 quilos a mais, a menos. Primeiro ponto, como você se sente bem e em que momento isso está te atrapalhando? Segundo, precisa de apoio profissional? Precisa, então vá atrás para melhorar isso. Não adianta achar que vai chegar na fisioterapia e vai acontecer um milagre. Eu não sou santo milagreiro. Então, você precisa me ajudar para que eu te ajude da melhor forma. Porque você deixou bem claro que é uma questão multidisciplinar. Exato. Então, às vezes, a pessoa acha que ela vai fazer as sessões com você e o problema vai acabar e ela não precisa fazer nada. É você que vai fazer, não é? Não. Tem que ter responsabilidade, gente. A gente tá falando com adulto. Sim, sim. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes de qualquer tratamento, de qualquer queixa. Autorresponsabilidade. Se isso está acontecendo comigo e não foi algo externo, por exemplo, uma cirurgia que eu precisei fazer, isso me causou essa disfunção, é sua responsabilidade ir atrás de um protocolo, né, que faça você voltar ao que você era antes. Perfeito. Então, e eu não posso... É possível isso, voltar? Sim. É por isso que a fisioterapia ela é considerada como padrão ouro para queixas urinárias. Você, como mulher, não precisa perder urina, não é normal. Acabou sendo normalizado. Você conversa, eu perdi um pouquinho aqui, perdi um pouquinho ali. Mas isso não é normal. Acabou sendo um sintoma comum entre as mulheres. Aí, nesse caso, pensando mais acima de 50 a 55. Mas acabou sendo normalizado. E não é normal perder urina, não é normal ter dor na relação, não é normal estar constipado, não é normal o xixi sair em jatos intermitentes, a gente tem que ter um xixi contínuo. Então, e uma sensação, Dandara, de esvaziamento incompleto. Sim. É uma Muita queixa bem comum das pacientes, né? Sim. Por isso que entra o diário miccional. Tá. É nesse momento que a gente entende o que está acontecendo. Porque eu tenho um volume residual que fica ali na bexiga, né? É como se fosse um copo enchendo d'água. Uma hora esse copo ele vai transbordar. Então,
eu não posso deixar que isso transborde. E para isso a gente ajusta nesse diário miccional os horários em que você precisa ir ao banheiro. Ah, mas eu não estou com vontade. Você vai sentar lá e você vai criar um hábito. Por quê? A gente está trabalhando com memória muscular. Tá. Então, eu preciso que você se comprometa a fazer essa parte. Eu sempre falo que metade do tratamento, né, é o paciente. Eu tenho conhecimento, eu tenho a ciência ao meu lado, eu tenho todos os protocolos, mas não adianta nada se eu explico. E acontece, porque já tive pacientes assim, e eles não fazem. Porque eles acham que vai acontecer uma mágica. E acaba se apoiando, isso é uma coisa que é bem importante, acaba se apoiando em equipamentos em vez de ter a responsabilidade. A gente tem diversos equipamentos para ajudar disso. Criar um laser, uma coisa assim, né? Isso. Eu sempre explico que os equipamentos, eles dependem muito da fase que você chega no consultório. Tá. Todo mundo vê, principalmente nos anúncios da internet, venha tratar incontinência com laser. Faça não sei o quê para melhorar sua lubrificação. Ponto negativo. Por quê? Não vai funcionar se você não tiver responsabilidade. O equipamento, ele vem para ajudar, para ser um plus de tratamento. Por isso que a base é muito parecida com a questão do exame mesmo ginecológico. A ginecologista, para as mulheres, elas vão sentar, colocar as duas pernas naquele apoio, e a médica muitas vezes vai fazer uma avaliação externa e às vezes interna. Dentro da fisioterapia, a gente trabalha dentro do canal vaginal, é lá dentro. Ah. Vou mostrar isso aqui também. É lá dentro. Então, você precisa ter a responsabilidade de se comprometer a fazer os exercícios. Porque não adianta eu colocar qualquer equipamento ali se você não faz o básico. Perfeito. Então, o aparelho, ele funciona como uma ajuda, mas ele não é o salvador da pátria. Porque assim, na internet a gente vê que assim, ó, você pode escolher, ou você faz a fisioterapia ou você usa o aparelho. Não, pode ser uma combinação das coisas. Péssimo, e eu sempre falo isso. Péssimos profissionais que fazem isso. Diminuindo a outra área, que eu acho que isso é horroroso. Não, isso é horroroso mesmo. Horroroso. Você nunca vai me ver em nenhum lugar diminuindo, pelo contrário. Eu adoro trabalhar multi. Tenho vários parceiros em São Paulo, em Guarulhos, que é o lugar onde é a clínica, mas todos eles com a mesma linguagem. Começou a achar que vai diminuir qualquer área da saúde, me desculpa, mas eu não admito. A gente não vai ter parceria. E é uma coisa que eu acho que nós, como profissionais da saúde, a gente tem que bater muito nessa tecla e deixar isso muito claro. Os meus limites são esses. Eu não trabalho, eu não sou executor de determinada profissão. Perfeito. Não, é muito legal ela ter falado isso, gente, porque parece assim, a pessoa, sei lá, passa no médico e o médico que vai falar, faz isso. Não. Por exemplo, você trabalha com urologista, com gineco, como que é? Sim, eu tenho parceiros urologistas, ginecologistas e obstetras. Tá. Então, todos que trabalham nessa mesma linha, e fisiatra também. Fisiatra São pacientes que também já vêm de uma dor crônica, então acabam gerando uma dor pélvica crônica também. Então, eu tenho vários parceiros, assim também como psicólogos, como nutricionistas. É uma equipe, né? Sim. E eu preciso. Nós não estamos no mesmo espaço, né? A minha clínica, ela é focada na fisioterapia pélvica. Não, perfeito. Em si, mas se você precisar fazer um encaminhamento, por exemplo, se você entender que, de repente, a questão do intestino da pessoa também tem questões alimentares, tal, você pode fazer um encaminhamento. Sim, sem dúvida. E, por exemplo, enfim, tem milhões de coisas que eu queria perguntar, mas vamos tentar dar uma organizada. Por exemplo, você falou sobre cirurgias que podem causar esse tipo de disfunção. Quais são essas cirurgias e, enfim, em que momento a pessoa deve buscar? Porque, assim, eu nunca tinha ouvido falar nisso, por exemplo, né? Bom, como eu comecei lá atrás com essa queixa das pacientes, uma das primeiras que eu sempre falo, além do pós-operatório, focado na parte de dermatofuncional, que é uma das minhas especializações também, o pós-operatório da abdominoplastia, da lipo, ela requer uma observação. Então, fiz um procedimento assim, estético, vá fazer uma avaliação posterior. Por quê? Depois de quanto tempo? Não apenas o procedimento. Passou o pós-operatório, já está liberado do pós-operatório, já busque. Então, isso vai depender muito de paciente para paciente e de procedimento para procedimento. Mas, em geral, estou de alta da minha parte pós-operatória. Até 30 dias é bem legal. Significa que depois não vai ter efeito? Não. Mas aí são sintomas que podem aparecer de forma mais tardia e aí leva a mais tempo de tratamento do que muitas vezes pouquíssimos atendimentos e a resolução do problema. Então, quanto antes, melhor.
Então, em outras cirurgias, por exemplo, isso a gente falou da questão estética, mas em cirurgias abdominais. Fui operar a vesícula, fui fazer uma cirurgia por conta de uma queixa intestinal, qualquer cirurgia da área abdominal. Por quê? Um pós-operatório mal feito, digamos assim, não só do profissional, porque a gente sabe que existe também bons e maus profissionais dentro das áreas. Mas o paciente não seguindo essas orientações desse pós, o que é que vai acontecer? Primeiro, vai modificar a postura desse paciente, porque eu vou ter uma cicatriz que ela vai ter uma aderência maior. Ah, é verdade. E essa aderência, vamos supor que eu tenho um corte grandão aqui na barriga. Essa musculatura, ela vai ser trabalhada de forma diminuída. Por quê? Eu tenho esse movimento, é como se tivesse uma dobrinha extra, em que eu não consigo esticar, é como um avental, né? Por que muita gente, depois de um tempo, e aí, nesse caso, entra as gestantes, fica com aquela barriguinha de avental também? Será que foi acompanhado um pós-operatório? Por isso que, na questão da gestação, a fisioterapia, ela vai servir tanto para um parto cesárea, quanto normal. E as pessoas acham que só o normal. Eu achava que era só o normal. Um outro, cesárea. Outro acompanhamento que é ideal você fazer. Significa que vai ter disfunção? No caso de uma gestação, provavelmente tem alguma queixa ali. Mas, em geral, fiz uma cesárea. E isso pode acontecer anos depois. Eu tenho pacientes que os filhos já estão de adolescentes para adultos e agora está começando a ter uma dificuldade maior de expandir movimentos, de pegar coisas no alto. Sente, parece que a barriga tá um pouco amarrada. E isso é um ponto importante para buscar ajuda. Porque se eu tenho uma aderência, eu diminuo a profundidade também, né, dessa musculatura e da ação muscular. Perfeito. Então, na cirurgia, a gente tem uma gama enorme de cirurgias que precisam desse apoio após também o procedimento. É engraçado porque, assim, os médicos não falam. Não falam. O que acontece, eu acho que na questão médica, e eu falo porque eu tenho vários amigos médicos e a gente discute sobre isso, é um egoísmo de um monopólio de área profissional gigantesco. Tem muitos médicos excelentes, que têm uma visão multidisciplinar, que são respeitosos, né, com a área do outro, falando, eu acho que isso aqui precisa de fisioterapia, procura, vou fazer o encaminhamento. Então, falo também de uma forma encarecida, você que é médico e está também nos vendo, aprenda a fazer também uma parceria boa para ambos. E o boa que eu tô dizendo não é dinheiro. A gente está falando de pacientes, mas a gente não está falando do dinheiro em si. Mas pense num ganha-ganha. Se o paciente tem confiança em você e ele confia em outro profissional, com certeza a gente vai ter pacientes mais felizes e pessoas que vão procurar mais os nossos serviços. E o que a gente tem uma carência é de profissionais que fazem essa troca de forma genuína e também que não queiram lucrar em cima da área do outro. É que eu acho assim, o que eu percebo como Nutri é que é como se o paciente tivesse uma fatia de dinheiro para usar. E aí, por exemplo, no meu caso, né, ele não encaminha para a Nutri, porque senão ele vai gastar X com a Nutri e vai deixar de passar. E eu acredito que com você também seja isso. A mesma coisa, por isso que eu falo dessa questão do monopólio. Você não é proprietário do paciente. Ele tem que ter a liberdade de buscar de acordo com a queixa dele. Não, e eu acho assim, ele tem que ter direito de saber, né? Porque assim, eu vejo que falando, hoje... Né? Começa com ele falando, né? Por exemplo, eu trabalho muito com lipedema, né? E assim, e eu percebo que existe realmente uma relação muito grande, porque quem tem lipedema tem uma frouxidão ligamentar, tal. Então, isso também tem um impacto, né? Por exemplo, na perda urinária, no intestino preso. Né? Muitas vezes, quem acaba dando suporte para as minhas maluquices é o ChatGPT, porque ele conecta coisas para mim, né? E coisas que eu descobri para mim. Por exemplo, uma coisa que eu até gostaria de te perguntar. Aquela questão da cistite intersticial, síndrome da bexiga dolorosa. Isso você também trata? Também trato. Entendeu? Aí você fala assim, aí eu fui progredindo, aí eu cheguei na síndrome de ativação mastocitária e a questão da estamina. Então, é como se fosse um videogame que vai destravando. Só que isso, gente, não veio nenhum médico, tá? Veio das minhas próprias pesquisas. E eu tenho certeza que você deve ter esse tipo de... Né? Então, mas enfim, eu acho que são coisas muito específicas. Vamos falar um pouquinho dessa questão sexual, né? Quem te procura, quem que poderia ter benefício, quais são as disfunções sexuais que essa abordagem ela pode melhorar? Porque assim,
Eu realmente desconhecia. Para mim, era mais para essa questão mesmo da perda urinária. Sim, é uma dúvida frequente, né, dos pacientes. Muitas vezes eles não buscam, voltamos à questão anterior, por falta de orientação do primeiro profissional de contato que ele tem. Que é o e nesse caso, é o ginecologista. Então, ao próprio ginecologista, hoje, tem... Vamos dizer assim, tentado tomar uma área da qual, tanto que isso é uma tramitação que vive em congresso, enfim, tomar conhecimento de uma área e por isso ele não tem feito indicações específicas. Então, o primeiro profissional de contato é o profissional mais adequado nesse momento para conversar com essa paciente. Falou, olha, não está normal, precisa de ajuda. Então, hoje qualquer paciente pode ter o atendimento dentro da fisioterapia pélvica? Sim. O paciente, ele tem total autonomia para buscar o profissional em qualquer momento da vida, mas às vezes ele nem sabe que esse serviço existe. Sim, né? Então, independente de encaminhamento médico. O que tem acontecido é o que eu falei. A gente tem tido pouca aderência, muitas vezes, porque o profissional inicial, seja ele qual for, não comenta com Por o exemplo, paciente. o próprio urologista, de repente ele vai indicar um laser, mas ele não vai indicar a fisioterapia. Exato. Por isso que eu falo da questão do monopólio, achando que você é o único detentor da ciência e do conhecimento e não é assim. Então, o paciente, ele começa a buscar no Google os sintomas. Hoje tem o ChatGPT, então no ChatGPT, os sintomas que ele tem. E aí lá dentro vai falar sobre alguns exercícios genéricos, que é o normal. E aí ele começa, a gente tem 2 cenários. Ele começa a fazer em casa e piora. Faz errado, Exato, né? Porque nem toda questão sexual, ela tá relacionada à perda de força. Muitas mulheres, elas vão ter uma queixa sexual, mas por tensão muscular, por uma mega força naquele assoalho pélvico. Então, o que você tá fazendo de lição de ChatGPT tá dando errado. Justamente porque não teve orientação, pegou um sistema de busca que hoje é excelente para várias coisas, né? Assim como a inteligência artificial. Mas, em geral, esse paciente ele começa a chegar na fisioterapia através de ChatGPT, busca no Google local. Não, eu tenho certeza. Ou até uma indicação de uma amiga. Sim. Eu tenho muitos pacientes que vão na clínica justamente porque são indicação. Né? Eu fui tratar tal coisa, eu descobri que eu tava com uma questão sexual, porque eu tava com dor, eu não sentia mais prazer. Isso, então, é isso que eu queria que você falasse. Então, por exemplo, as queixas principais são, né, dor, a penetração e tal, ou falta de atingir, né, uma satisfação. Sim. As principais da questão sexual é a dor durante a relação, a diminuição do libido, de modo geral, mas aí é multifatorial isso também. Sim. E a questão de não sentir orgasmo. Esses são os principais pontos das queixas sexuais femininas. Tá, e você lembra de algum caso, de alguém que foi te buscar, por exemplo, que tava com uma perda urinária e de repente caiu a ficha que, poxa, eu também tenho isso, e a pessoa acha que assim, não consigo mesmo. A maioria. A maioria, né? Não vai ter uma paciente em específico, porque todas basicamente vêm com os mesmos sintomas. Tá. Elas só conseguem entender isso na avaliação. Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Na avaliação, isso vocês estão vendo um músculo, como se eu tivesse visto ele de frente. Tá. Você tá deitada com as 2 pernas. Vamos colocar na posição ginecológica. Não é assim que a gente faz essa avaliação, mas para ficar mais fácil. Gente, eu sou torta para colocar um negócio aqui. Então, o que é feito? O exame, ele é baseado na força funcional desses músculos. Tá. Então, ali onde você tá vendo um dedo, é realmente um dedo. É um dedo mesmo. É um dedo de verdade. Por quê? A gente vai fazer a palpação da musculatura interna. Tá. E aí, o que eu percebo em todas as pacientes? Primeiro, lubrificação quase zero. Até porque é o primeiro dia, elas estão tensas e tudo mais. Mas é um histórico delas falar sobre isso, né? Então, essa avaliação que a gente faz aqui, eu vou testar todas essas musculaturas que estão aqui, né, na parte interna do assoalho pélvico. E também eu vou testar não só com um dedo, mas com 2 dedos também, força muscular, aderência. Aí você pede pra paciente fazer algum tipo de esforço, uma contração. Isso, aquela contração do xixi que a gente falou. Tá. Mas não necessariamente a força... a avaliação é baseada só em força. Tá. Principalmente no relaxamento. Eu tenho pacientes que elas contraem isso aqui e fica contraído. Não solta mais. Então, além de ser uma queixa
comum, até mesmo na avaliação, e é uma coisa que perguntam sempre pra mim. Ai, mas dói pra fazer a avaliação? Não. A avaliação em si, ela não é dolorosa. O problema é o problema que já existe, que é doloroso. Então, muitas vezes, na hora de inserir esse dedo, né? Tem pacientes em casos mais severos em que a gente não consegue nem fazer a avaliação de tão tensa que ela tá. E aí, depois que ela entende toda essa questão educacional, o que a gente vai mudar no segundo atendimento, aí sim eu consigo avaliar melhor. Mas a maioria vem com queixa urinária, que já perdeu em algum momento da vida, e aí começa com sintomas sexuais. Então, ou eu tô com dor, ou eu não atinjo o orgasmo, ou a minha lubrificação está ruim. E para isso tudo tem protocolos específicos, né? Então, nem sempre é contração, como nem sempre é relaxamento. Por isso que os exercícios do ChatGPT, eles não funcionam. Porque eu só tô contraindo. Primeiro, eu acho que hoje também tem essa questão da autogestão, né? A pessoa fala, imagina que eu vou pagar uma FIS, eu vou ver aqui, faço, né? A minha amiga fez, a minha vizinha fez, né? Então, existe você vê que é bem disso. específico mesmo. Sim. Né? Então, e outra coisa que eu queria te perguntar é assim... você falou sobre a questão de cirurgias e de outras coisas. Por exemplo, nessa questão da menopausa. Então, se você sente que a pessoa ela tá com uma lubrificação insuficiente, você pede também para a pessoa buscar, por exemplo, o ginecologista para ver se faz uma reposição ou se tem alguma aplicação, enfim, de algum lubrificante, alguma coisa. Como que funciona isso? Porque eu imagino que para muitas mulheres deve ser meio complicado até abordar isso, né? Tem questões emocionais, muitas vezes, sei lá, uma pessoa que sofreu abuso. Sim, acontece. Né? Na avaliação, eu já abordo essas questões. Então, a avaliação, ela não é focada apenas na questão do assoalho pélvico em si. Não, eu falo que o assoalho pélvico, pra mim, no final das contas, é o último ponto que a gente vai avaliar. Porque eu preciso entender o histórico dessa paciente. E muitas delas são abusadas. Isso é uma realidade dos atendimentos que eu faço. Eu não posso falar pelos outros profissionais. Mas dos atendimentos que eu faço, muitas delas relatam a questão de não ter vontade de ter relação com os maridos e se sentirem abusadas por eles. E isso é algo comum e que foi normalizado. Voltamos à questão também como que se eu a falei mulher antes. ela fosse uma prestadora de serviço. Então, tipo assim, querendo ou não, bora lá. Né? Eu brinco com elas e eu falo, gente, vocês não são um buraco infinito pra ser usada, abusada e tá tudo bem. Não é assim. Né? Então, lógico, a gente fala do não é não, a gente sempre fala isso, mas existe um não de eu tô fazendo gracinha e eu tô com vontade, né? Então, como mulher, você sabe do que eu tô dizendo, assim como há um não que não é não. Hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, hoje eu estou com dor. Né? E também, assim, a pessoa, ela se sente meio em falta com o parceiro. Sim. Só que, assim, ela está com uma coisa formal, ela tá com desconforto, ela tá com dor. E, assim, muitas vezes isso parece que é um demérito da mulher. Como se ela estivesse sendo, não, agora tá velha mesmo, não serve pra nada, o cara vai me trocar por 2 de 25, enfim, né? Sim. Isso também é algo que a gente conversa. Então, a pessoa, ela prefere, né, ter aquela relação dolorosa e sem prazer nenhum, porque senão, de repente, ela acha que ela vai ser, entre aspas, trocada, né? Isso é um dos pontos que a gente conversa, né? A paciente, ela se sente bem, é sempre um bate-papo, igual eu tô fazendo com você. Nunca é no formato de... eu estou te avaliando, não é no formato clínico exatamente. Claro que tem toda a disponibilidade, vamos pôr assim, até de mobília mesmo para facilitar isso, mas eu tenho uma conversa com a paciente. Então, quando ela chega lá, eu já sei mais ou menos o histórico dela, porque a gente já conversou previamente. E assim, eu entendo quem é importante na vida dela, quem não é, para que ela tenha confiança de falar comigo isso. Então, tem pacientes que no primeiro atendimento elas já falam sobre abuso. Tem outras que não, eu vou saber mais pra frente. Eu já sei, mas eu vou saber mais pra frente. E o abuso em si, ele, óbvio, não só momentaneamente, mas ele afeta uma vida inteira dessa mulher. Né? E eu não tô nem falando da questão da infância em si, mas abuso na vida atual, na vida adulta. Sexual da pessoa, né? Foi uma relação abusiva que isso só se fala hoje, né? Assim, é muito recente isso, né? E bem legal ver esse começo e o final. Quando essa paciente, ela recebe alta, porque ela tá bem de novo. Ela consegue ter uma relação com o parceiro bem, sem dor, com vontade, com libido de novo. Mas é um processo.
É o que eu falo. Você tem a sua parte, né, de responsabilidade, eu tenho a minha. Você vai receber toda a sua lição de casa. Você precisa se comprometer a fazer também. Então, é um processo. É um tratamento rápido? Depende da paciente. Eu ia Depende perguntar de mim. isso. Tem Como coisas que é que a fazemos jornada rápido. do paciente, assim? Porque a pessoa fala, quantas sessões eu tenho? É a primeira pergunta que a pessoa faz. É a primeira pergunta. Então, queria que você falasse dessa jornada de, assim, porque as pessoas imaginam que é uma coisa caríssima, inacessível, se de repente o convênio reembolsa, como que é isso? Sim. É uma coisa que os pacientes, eles não veem como prioridade. Então, eles vêm sempre com essa ideia de atendimento de receita de bolo, que eu falo. E eu não trabalho nesse formato. Toda a base é a partir da avaliação. E sim, a avaliação tem um custo, até porque é proibido a gente fazer qualquer tipo de avaliação gratuita. Isso serve para todos os profissionais, gente. Valorizem o seu trabalho. É importante que esse paciente entenda isso, porque ele tem, como eu falei, uma responsabilidade sobre isso. E a partir do momento em que a gente faz qualquer tipo de atendimento gratuito, ele acha, se eu fizer ou não fizer, tanto faz. Então, não. Eu quero pacientes responsáveis. Tanto que eu já dei alta para pacientes, né? Liberei para ele. Falei, olha, vamos procurar outro atendimento, porque você não tá no momento de tratar. E é necessário a gente fazer isso para a pessoa, muitas vezes, cair na real, que ela precisa tratar aquilo. É triste, é horrível, parece que eu sou a bruxa má, mas vai parecer de início. Mas é necessário ele entender que ele precisa ter um investimento na saúde dele e que ele vai ter um resultado. Então, para a maioria dos convênios, tem reembolso, gente. Então, não tem motivo de você não buscar ajuda. O que faz diferença é o seguinte. Eu não estou buscando o reembolso em si. Você vai poder utilizar essa nota fiscal no abaixamento do seu imposto de renda. Tranquilo. Acho que para físio dá, para nutricionista não dá. Não dá? Não. Ai, que pena. Deveria, porque é saúde, né? Mas, enfim, questões burocráticas que a gente não entende. Mas, assim, ele pode utilizar com o serviço, né? Então, depende do convênio, não depende de mim reembolsar você. Depende do convênio reembolsar. Então, eu sempre falo, tô pesquisando um convênio. Pesquise convênios que tem reembolso, gente. Porque você não vai encontrar bons profissionais dentro do convênio que possa te dar a mesma estrutura. É impossível. Não tem como. Acho que a primeira pergunta quando a pessoa te liga, você atende convênio? Sim, a sim, primeira te mostra que pergunta. histórico. É Bom uma das dia, você atende primeiras. convênio? Às vezes não fala nem o nome. Gente, que mal não educado. fala nem o nome. Tipo, você já vê, atende convênio, né? É que assim, eu acho que dentro Isso dessa... é cultural. É cultural. E eu acho que dentro dessa proposta, até você entender o contexto, né? Sim. E assim, de repente, é o que a gente fala, né? A pessoa investe numa caneta emagrecedora, paga R$2.000, mas de repente, a sua consulta, tá caro, né? Sim. Mas eu escuto muito isso, né? Das pessoas achando que fisioterapia pélvica é caro. Caro é você perder a urina no meio da rua. Caro é você ter dor na relação. Caro é você não ser feliz com você e nem com qualquer parceiro e assim, que você você ter esse tipo de desconforto, sendo que você poderia ter outra alternativa. Exato, por isso que eu falo, isso é caro. Isso é caro, isso é verdade. Caro. Te custa a sua vida, custa a sua felicidade, custa muitos momentos de tranquilidade. Você não poder fazer uma academia, porque se você for... fazer uma caminhada. Exato, não dá. Porque aí a pessoa tá sempre lá, né... usando, sei lá, aqueles... protetor diário. Eu falo que eles podem fazer parceria com a farmácia. Exatamente. Então, lógico, tem um investimento, sim. A maioria tem um resultado muito bom em 6 atendimentos. 6 atendimentos? Olha, atendimentos, gente, é pouco. É pouco. Por isso que eu falo, procure antes. Agora, existem casos crônicos que você vai ficar pelo menos uns 25 atendimentos lá. O que você prefere? 6 ou 25. E são semanais? Depende do paciente, depende do caso e depende da abordagem que a gente vai ter. Pacientes que têm uma disponibilidade maior de tratamento, às vezes a gente consegue colocar 2 vezes na semana para acelerar esse processo. Para acelerar. Às vezes, eu atendo muitos empresários. Então, às vezes, eles têm um tempo curto, porque vai viajar, vai voltar. Isso para homens e para mulheres que eu tô falando. E nesse período, a gente tenta realocar da melhor forma. Porém, existem casos que a gente vai fazer essa estimulação a cada 1 semana. Tem que respeitar o protocolo. Não sou eu que tô colocando prazo para as coisas acontecerem, mas o corpo ele tem um processo de aprendizado. Né? Tanto a questão da neuroplasticidade, como a parte neuromotriz. O corpo, ele precisa de tempo para entender o movimento e contrair ou relaxar. Né? E isso seja para a parte da questão urinária, coloproctológica ou sexual. Existe um tempo. Então, eu não consigo acelerar determinados protocolos. Outros, como questões urinárias, às vezes a gente consegue. Então, quanto antes, melhor. Melhor. Perdeu um pouquinho, já vai buscar avaliação.
Não necessariamente você vai ficar lá um tempão fazendo o tratamento. Não é a receita de bolo do convênio. Lá eu gosto muito de falar, e todos os meus pacientes sabem. Por quê? Eu já tive uma clínica há uns 10, 12 anos atrás, no formato de convênio. Eu falo que foi a melhor e a pior experiência da minha vida. Eu imagino. Então, eu quase enlouqueci. Tive crise de ansiedade depois? Tive crise de ansiedade depois. Isso fez mal pra mim, eu não desejo isso pra ninguém. Agora, de aprendizado, maravilhoso. Mas você quer um atendimento de 20 minutos ou 1 hora de atendimento especializado focado em você? Você quer 20 minutos com você e mais 4? Ou 1 hora só com você fazendo exercício? Eu acho que assim, a pessoa, muitas vezes, ela quer o atendimento particular feito pelo convênio. É humanamente impossível. Sim. Aí eu falo, vai ficar querendo. Porque não existe não tem. isso. Eu acho que assim, mas eu acho que isso é uma coisa muito da cultura brasileira, né? Que a gente acha que tudo dá. Ai, não, mas tá... Nossa, mas não tem como, né? É a pessoa querendo dar os moldes do seu trabalho. E fala um pouquinho que você tá montando um trabalho também de orientação, né? De curso. Como que funciona isso? Parece que vocês estão lançando agora um produto. Fala um pouquinho, que a gente já tá... Nosso tempo já... Nossa, voou esse tempo. Bom, tudo começou pelo físico, né? Os atendimentos, eles clínicos, eles são presenciais. Mas além de eu ficar muito esgotada, né, mentalmente, por conta disso, nem físico, porque o físico você deita na cama, dorme e acorda. Mas mentalmente isso estava me cansando. E eu comecei a perceber que a gente tinha muito potencial de crescimento na internet. E é o que a gente tem. É fácil? Não é fácil. Tem dia que você fala, ai, eu não acredito que eu tenho que fazer isso de novo. E tem, porque é constância. Então, o produto digital, né? A gente está lançando um curso. Logo, eu vou ter um ecossistema de outros cursos também. Mas é focando em mulheres. E eu ainda vou abrir uma turma masculina também. Mas em mulheres que desejam encantar. Então, o projeto Encanto Feminino, em que eu e a Patrícia, que já esteve aqui também anteriormente, que é consultora... nós fizemos esse curso, a gente vai ter uma data de lançamento já agora para o mês das mulheres, então aproveitem para seguir também nas redes sociais para acompanhar todas as informações. Mas a gente vai falar sobre o processo de encantamento, que ele acontece de dentro para fora. Então, por que ele acontece de dentro para fora? Se eu não consigo gostar de mim, da minha companhia, do meu corpo, de como eu sou e como eu me comporto por não entender meus hormônios, como é que eu vou exteriorizar isso? Eu vou ser uma pessoa que fala uma coisa e vivencia outra. Que é o que a gente vê na maioria das pessoas, né? Infelizmente. Então, o Encanto Feminino, ele surgiu para isso. Pra gente poder alcançar o número maior de mulheres, né? Através de um produto que é de ticket baixo, gente. Então, vocês podem, né, acompanhar a gente nessa jornada. Para que várias mulheres comecem a mudar. É a pontinha do iceberg, gente. Porque ainda vai ter, como eu falei, um ecossistema de outros produtos, que a gente vai aprofundar isso muito mais. Com isso certeza. Tudo que eu falei é algo muito superficial, é a pontinha. Tem muita coisa pra ser explorada. Daria pra ficar, tipo, 10 horas aqui. Sim. Porque, assim, só de pergunta que eu não fiz, que, ó, gente, eu não sou da área, né? Mas, assim, só de perguntas que eu gostaria de fazer e não fiz, então... Com certeza vai ser um produto que vai trazer, pelo menos, uma luz para as pessoas. Sim. Porque eu acho que, assim, talvez, né? Posso falar, não sei, você é mais jovem que eu, com certeza. Mas, assim, a minha geração, ela é a primeira que trouxe, assim, né? Então, Fernanda Lima com menopausa, Angélica, sim, Eliana, né? Todas aí, Ivete Sangalo, enfim. Sim. Então, assim, acho que a nossa é a primeira geração que trouxe à luz essa coisa, né? Por exemplo, hoje você vai numa festa, como eu estava ontem, o assunto é o quê? Menopausa, é sintoma, é depressão, enfim, né? Então, isso antes era totalmente velado, né? Eu falo assim, às vezes eu falo, gente, como a minha mãe aguentou, como a minha tia aguentou, como a minha avó aguentou. Então, a gente não precisa aguentar, né? Sim. A gente pode tentar chegar na nossa melhor versão naquele momento, é o que você falou, né? Então, você não precisa estar lá na aula de jump, perdendo urina, aí chega à noite, você já tá chateado, o marido, né, quer algo a mais, e assim, você tá com a autoestima baixa, né? Não tá feliz, tá tomando Monjaro para emagrecer, mas você tá perdendo massa muscular, não tá suplementando. Então, gente, né? Aproveitar para fazer o meu
né, a minha venda também. Eu acho que assim, a nutrição ela é muito importante e ela faz parte desse pacote, né, do bem-estar. Então, eu acho que assim, você buscar um profissional médico que ele tenha essa visão multidisciplinar e não queira reter você para ele, porque é muito comum isso, né, Dandara? Sim, muito. Infelizmente. Infelizmente. Mas eu ainda acredito na mudança. Não, se a gente não acreditasse na mudança, a gente não estaria aqui, né? Eu falo que o nosso patrocinador aqui, a Três Irmãs, não estaria proporcionando pra gente, né, essa possibilidade do podcast. Então, gente, se você se identifica com a nossa proposta, do nosso podcast, de repente, por que não? De repente, você tem uma empresa que tem esse olhar pro feminino, entra lá, né, Dandara? Eu acho que, assim, a gente sabe que você poderia fazer parte aqui do corpo de apoiadores do nosso podcast e por que não? Sim, com né? certeza. Acho que, e poder trazer, gente, olha só, né? A Patrícia me indicou a Dandara para falar. Quando ela falou do tema, eu fiquei, assim, alucinada. E você vê que tem N coisas mais, né? Então, vamos aproveitar esse mês da mulher, porque realmente, gente, é um tema que pode tirar aquela pessoa de um estado de profundo desconforto consigo mesmo para para voltar a ter uma vida satisfatória. Exato, né? exato. Eu acho que o principal no mês da mulher é a gente trazer essa questão da conscientização. Perfeito. O assunto tem que ser falado o ano inteiro, não tem jeito. Mas no mês da mulher, quantas mulheres, aí eu vou um pouquinho mais fundo, quantas mulheres pra trás não tiveram que aguentar? Quantas mulheres pra trás não sofreram dor calada? Quantas mulheres não foram valorizadas? Hoje, você tá aqui, mulher, e você tem a possibilidade, o poder de deixar essas ancestrais pra trás que sofreram e ser uma mulher que conta uma história diferente. Então, Com busque certeza. ajuda. É muito importante. Não, e assim, não é... Eu acho que assim, a gente vê muito a fisioterapia como uma coisa simplesmente de reabilitação. Não. Então, sei lá, você quebrou a perna, você tem que fazer fisio. Você teve um AVC, você tem... Não, mas assim, você pode utilizar essas ferramentas para ter mais qualidade de vida. Sim. né? Existem reabilitações de todas as áreas que você Exato. imagina dentro da fisioterapia hoje. Então, não tem, acho que, nem motivo e nem justificativa de você não cuidar. Né? Hoje, nós temos uma quantidade de pessoas grande que chega através da internet, porque hoje a gente tem informação na palma da mão. Então, o do ChatGPT, ele pode... É a pontinha do iceberg para te ajudar. Eu acho fantástico. Não, eu adoro tecnologia, eu Né? adoro. Só que busque pessoas. Ele Isso. também vai te dar referência do que você pode ou não pode. Exato. A tecnologia, ela vem para ajudar, mas ela vem também para dar um outro sentido a quem consegue fazer alguma coisa com o conhecimento que já tem, que é te ajudar. Exato, Então, a pessoa busque tem pessoas. experiência, Exato. né? E ela tem um olhar clínico, gente, que não adianta. É a mesma coisa. Eu posso perguntar para o ChatGPT como arrumar o meu carro, mas eu vou ter que levar ele no mecânico. Exato. Né? Então, acho que hoje as redes sociais, elas dão um empoderamento falso em algumas situações, porque você acha que fazendo exercício em casa, tá vendo? Não funciona mesmo. Não, funciona se você fizer com quem sabe. né? E eu acho que, para terminar, traz um pouquinho das suas redes sociais. Se alguém quiser te, né, até chamar para palestra, Sim, empresa, no sim. mês da mulher, enfim. Sim. Fala um pouquinho do seu, para as pessoas te Bom, eu acharem. realizo já né, atendimento nas empresas, então palestras. Esse mês de março, né, ainda bem que nós teremos muitas empresas que agora pensam de forma diferente e conseguem levar Não, essa e agora informação. tem o NR1 também, né, gente? Que Mas uma coisa que eu tenho notado, não apenas pela questão, mas antes, os gestores que estavam entrando nas empresas já começam a ter um pouco mais sensibilidade, dessa sensibilidade que faltava antes no mercado, né? Então, isso tem crescido muito. Então, é maravilhoso Não, é maravilhoso. ter essa possibilidade de levar tanto conhecimento no presencial, quanto na internet, né, para as outras pessoas, quanto nas empresas, que é um ambiente ainda privado, né? E a gente consegue transpor isso e levar palestras não apenas sobre a questão de saúde, mas no sentido de clínica, de dor, e largar a ideia de que fisioterapia pélvica é só para curar dor. Não é. A fisioterapia pélvica, ela é preventiva. Perfeito. Então, assim como o ginecologista que você vai, né, semestralmente, anualmente, dependendo do caso, faça disso uma missão também dentro da fisioterapia pélvica. Então, vocês vão encontrar todas as informações nas Legal. redes sociais, no @doutora, DRA, Dandara, com DH no segundo D. Tudo junto em todas as redes. Então, tem site, tem blog que sai semanalmente, tem informações também nas redes. Estou migrando para o TikTok, estou aprendendo, ainda tá devagar, mas vamos que vamos.
E é importante a gente levar esse conhecimento em todas as redes possíveis, assim a gente consegue abranger um número maior de mulheres e levar esse conhecimento, porque o conhecimento ele só muda a partir do momento que você coloca ele na sua vida. Não, com certeza. E, gente, você só precisa de um dedo para pegar o aviãozinho, mandar, né, copiar esse link, mandar lá no grupinho da mulherada, que todo mundo tem o grupo das mulheres, põe lá, porque assim, realmente pode ser transformador. Sim. Às vezes as pessoas, elas não se sentem à vontade para comentar desse tipo de dificuldade, nem com uma amiga íntima. Sim. Né? Então, às vezes, você mandando lá no grupo do bolão, de todo mundo, das mães da escola e tal, você pode estar ajudando uma pessoa e isso já vai ter sido muito importante. Então, que legal, Dandara, que papo incrível que a gente teve. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço, foi desejar um prazer. feliz mês da mulher para você, porque com certeza o seu trabalho faz muita diferença na vida. Seja um mês incrível, né, para todas nós, levando conhecimento, ajudando as pessoas como elas precisam. Eu agradeço o convite, agradeço essa ponte maravilhosa através da Patrícia. A gente fica prazer muito te conhecer. Fiquei muito feliz da gente vir conversar esse assunto que é tão importante. Não, é incrível. E é negligenciado ainda, mas eu tenho fé, como eu falei, que as coisas vão melhorar. Já mudou muita coisa, só que às vezes o agente da mudança somos nós. Sim. Né? Então, a gente que pode fazer diferença. E agradecer a vocês todos aí, pessoal, né, por acompanhar a gente em mais um episódio. A gente está num ano incrível aí do nosso podcast. Cada semana um convidado mais incrível que o outro. Então, a gente queria agradecer vocês e esperar todo mundo na próxima semana. Tchau, tchau.